Bom dia, amados, paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 1. Salmo 1. Nós vamos ler e os irmãos acompanham, amém? O texto sagrado diz o seguinte: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, aqui na Santa Palavra do Senhor consta uma distinção que o salmista fez entre o justo e o ímpio, como nós acabamos de ler. E além disto, ele comparou o presente e o futuro de cada um, o presente do justo, o presente do ímpio. O justo, como nós já temos conhecimento, é aquela pessoa que foi justificada pelo Senhor Jesus. Justo é um termo forense, é uma linguagem do ordenamento jurídico da época. Na época em que os hebreus viviam, a palavra justo era muito utilizada pelos juristas e ela era utilizada entre os hebreus para designar uma pessoa que estava reconciliada com a sociedade. Então, se uma pessoa fosse processada, acusada de um crime, ela era levada à justiça. Se fosse absolvida, ela seria considerada reconciliada com a sociedade. Se fosse condenada, ela cumpriria a pena e, após cumprir a pena, ter pago a sua dívida, ela estava reconciliada com a sociedade. Portanto, o justo aqui é alguém que é reconciliado com Deus, alguém que teve a sua pena já que lhe seria imputada, paga por alguém, que foi por Jesus Cristo, e por esta razão a pessoa que crê no Senhor Jesus está justificada, ou seja, reconciliada com Deus. Este é o conceito da palavra justo. O ímpio, por sua vez, é o oposto de uma pessoa piedosa. A palavra piedade vem do latim pius, que significa bondoso, ou pode significar também uma pessoa devota, ou ainda uma pessoa que é cumpridora dos seus deveres. Então, este prefixo in, colocado antes da palavra piedosa, significa a negação dessas qualidades. Ou seja, significa a negação de que é uma pessoa bondosa, significa a negação de que se trata de uma pessoa devota, significa que se trata de uma pessoa que não é pagadora dos seus deveres, sobretudo deveres relacionados a Deus, os votos. Assim, nós podemos dizer que
piedosa é a pessoa que cumpre os seus deveres para com Deus, que busca viver uma vida em comunhão com Deus, que busca viver de acordo com os preceitos de Deus, que se relaciona com Deus. Enquanto que impiedosa é a pessoa que vive à revelia do Senhor. Então, sempre que a Bíblia fala em ímpio, está falando nas pessoas que são impiedosas, as pessoas que não têm relacionamento com Deus. Quando o salmista fez uma comparação entre o ímpio e o justo, estava trazendo à baila os resultados obtidos por aqueles que vivem de acordo com os preceitos de Deus, os piedosos, e os que não vivem assim, os impiedosos. E ao fazer isto, ele, o salmista, alertou seus leitores para as consequências resultantes de uma vida distante dos caminhos do Senhor, assim como também alertou seus leitores, ou trouxe à lembrança dos seus leitores, os benefícios obtidos por aqueles que vivem segundo os princípios de Deus. Então, este mesmo ensino, inclusive, amados, viria a ser ministrado posteriormente por Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o verso 13º e 14º, nos versos 13º e 14º, ele, o Senhor Jesus, assim se pronunciou: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Então, os justos, segundo o ensino do salmista, no Salmo 1, prosperarão, é o que consta no verso 3º. O verso 3º diz: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Agora, essa prosperidade, e aqui eu faço minhas as palavras do Dr. John Stott, nem sempre é materialmente, porque quando a Bíblia fala em prosperidade, não está simplesmente se referindo à prosperidade material. Há um equilíbrio na vida da pessoa, né? Segundo o Dr. John Stott, essa prosperidade vem porque os justos, abre aspas, são cuidadosos ao escolher com quem andam e buscam por conselhos. Fecha aspas, está no verso 1, como nós acabamos de ler. Bem-aventurado é aquele que não anda do conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. E aí, ainda fazendo minhas as palavras do Dr. John Stott, abre aspas, eles têm prazer na lei de Deus e constantemente meditam nela, como consta no verso 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, é certo, queridos, o seguinte, que os resultados preconizados pelo salmista não são limitados ao povo de sua época, porque os justos dos dias atuais também continuam a desfrutar da experiência relatada pelo texto bíblico. Então, quando o salmista fala nisso, isto tem a ver com a bênção de Deus sobre as pessoas, mas tem a ver também com a prudência da vida das pessoas. É uma consequência lógica também. Obviamente tem a bênção de Deus, mas é uma consequência lógica. Uma coisa é o cara que é ímpio, vive a revelia de Deus, farrando, gastando dinheiro com bebidas, dormindo tarde, acordando ressacado, com doenças, essas coisas. Depois essa pessoa se converte e aí ela passa de gastar dinheiro com bebida, para de gastar dinheiro com bebida, para de dormir tarde, a saúde melhora, tudo. É uma consequência lógica.
há uma prosperidade também por uma questão lógica, mas é óbvio que tem a bênção de Deus, a mão de Deus nisso tudo, sobretudo quando Deus alcança as pessoas. Então, se é povo de Deus, deve desfrutar dessas bênçãos. A meditação diária na Bíblia, diz John Stott, é nosso incessante prazer, fecha aspas. Isto que deve trazer prazer para cada cristão. Não é admissível, queridos, me permitam a palavra aparentemente dura, que um cristão não tenha prazer na leitura da Bíblia, que não goste de ler a Bíblia, que leia por obrigação e que não prefira outras atividades do que a leitura da palavra de Deus. Nós temos tempo para outras atividades, mas devemos ter tempo para a leitura da palavra de Deus e para a meditação nela, para analisar como as coisas estão dispostas nela. É isto que faz com que o justo seja como árvore plantada junto às águas, que desfruta de um refrigério constante, do alimento e da prosperidade. E por isso que nós falamos que a prosperidade não tem a ver apenas com questões materiais, mas tem a ver com questões, me perdoem, questões espirituais, questões que faz com que a pessoa cresça no relacionamento com Deus, e isto traz também um crescimento no relacionamento familiar, isto traz também crescimento no relacionamento com os amigos, porque, como eu falei, há um equilíbrio. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, em determinado momento ele começou a agradecer aos macedônios pelas ofertas que eles tinham enviado para ele. E ele disse, não que não estivesse precisando, tal, mas eles sempre foram muito solícitos com o apóstolo, cuidadosos com ele, e isto fez com que o apóstolo, no capítulo 4, no verso 19, dissesse, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então vejam como é interessante, ele diz cada uma das vossas necessidades. Não, e aqui as necessidades supridas têm a ver com isso, com essa prosperidade que é falado pelo salmista. Então tem o alimento, tem a vestimenta, tem relacionamento familiar, tem o que precisa. As necessidades são supridas. Isso mostra que se um cristão passa necessidade, alguma coisa está errada. Porque eu já disse aqui algumas vezes, e vou repetir, todos nós passamos por privações. Todos nós. Né? De repente você queria ter vindo para a igreja de Mercedes. Aí você se priva disso, você vem na Mercedes, mais da Mercedes do consórcio Santa Maria, que passa aqui na frente, né? Ou então você gostaria de sair daqui para ir para um restaurante almoçar e não vai dar, mas você vai chegar em casa e vai ter o alimento, vai ter esta necessidade suprida. Então você se priva de algumas coisas, privações todos passam. Acho que até o dono do banco, como é o nome do Master, passou por privações, embora tenha rasgado dinheiro de toda a família, ele quisesse rasgar mais, né? Ou seja, privações nós passamos. Agora, necessidades não, as necessidades são supridas. E isto é que significa a prosperidade que a palavra de Deus fala no Salmo 1, é ter as nossas necessidades supridas em todas as áreas, é Deus cuidando da saúde, Deus cuidando da família, Deus cuidando do trabalho, da profissão, enfim, de tudo. Com os ímpios, queridos, ocorre o contrário. Isso que eu falei até agora ocorre com os justos. Com os ímpios, ocorre exatamente o contrário. O salmista diz que eles perecerão, porque são
semelhante à moinha que o vento espalha, como consta no verso 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Vejam, e aí me permito mais uma vez citar John Stott, porque ele diz que o salmista fez essa comparação porque se tratava, abre aspas, de uma cena bastante comum na Palestina. O trigo era debulhado numa superfície dura e plana sobre um monte e exposta ao vento. O trigo era erguido com pás e jogado para cima. Os grãos preciosos então caíam e eram colhidos, enquanto que as palhas leves eram espalhadas pelo vento. Eu, quando era criança, ia para a casa do meu avô e na época da colheita a gente ia bater feijão. Não sei quantos já ouviram essa expressão aqui. E a gente, para nós da cidade, era uma festa, né? E para eles lá era uma festa porque aproveitava todos nós fazendo isso. Nós batíamos o feijão com varas, o feijão seco, e aí depois nós pegávamos peneiras grandes, colocávamos lá e jogávamos para cima. E aí quando joga para cima cai o feijão e a palha voa, o vento leva a palha. E era mais ou menos isso que acontecia na época que o salmista escreveu isto. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Foi com base nesta cena, queridos, que era bem conhecida por eles, que João Batista, quando discorreu sobre Jesus, o Messias, disse em Mateus, no capítulo 3, verso 12, ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Os ímpios enquadram-se neste conceito de palha, queridos, conceito que não subsiste, não resiste à pá do Senhor, que sucumbe à pá do Senhor, serão levados pelo vento, assim como a palha é levada quando os grãos são jogados para cima. Ao invés de serem recolhidos, a peneira acaba sendo o recipiente que recolhe os grãos, o vento leva a palha. Então, sendo que a peneira aqui, guardadas as devidas proporções, que nós estamos falando é o Senhor. Os ímpios não serão recolhidos pelo Senhor, pelo Deus eterno. Serão queimados, segundo o texto bíblico, em fogo que não se extingue. Enquanto o justo é comparado à árvore firmemente enraizada, que, embora sofra com as intempéries, e todo mundo sofre com intempéries, as coisas acontecem nas nossas vidas nos momentos mais inesperados e muitas vezes são difíceis. Eu venho aqui na igreja, fico aqui à frente, ministro a palavra para vocês, mas eu não sei como anda a vida de cada um de vocês. Outro dia eu comentava com Débora que às vezes a gente pensa que tem problemas, mas quando a gente conversa com um ou com o outro da igreja, quando visita um ou outro, quando sabe o que se passa na vida das pessoas, é que a gente descobre como há muitos problemas, e nós todos estamos aqui, às vezes adorando a Deus, louvando a Deus, mas isso não significa que não tenhamos problemas, que não enfrentemos dificuldades, que não haja intempéries em nossas vidas. Mas apesar dessas intempéries, a vida do justo não é infrutífera, segundo o salmista, porque ela é comparada, como nós lemos aqui, à árvore plantada junto aos ribeiros. Vem seca, vem dificuldades, mas como ela está enraizada junto a uma fonte de água, ela resiste. As folhas podem por um tempo cair, mas tornam a nascer. Ela está ali e sempre vai frutificar. A vida do justo não é infrutífera. O ímpio, por sua vez, como nós vimos, é comparado à palha, que é instável e é facilmente vencida pelos ventos impetuosos
e arrasadores que surgem na vida, porque surge na vida de todo mundo isto. Os ventos impetuosos vêm sobre nós, mas fazendo minhas as palavras do Senhor Jesus, aqueles que são justos são comparados ao homem que constrói a casa na rocha, e justo aquele que está firmado na palavra dele, segundo o texto lá. E vem a tempestade, bate com força, mas nós acabamos por resistir, porque estamos firmados na rocha, que é o Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender isto, queridos. Não é porque nós vivemos servindo ao Senhor que estamos imunes aos problemas, às dificuldades, às intempéries. Não, a diferença é que elas não nos vencem. Por mais demoradas, por mais difíceis que sejam, não nos vencem. Enquanto que o justo, o ímpio, segundo o texto, é instável e desmorona, semelhante àquele que constrói a casa sobre a areia. E aí, eu já partindo para o final e socorrendo-me uma vez mais de John Stott, eu quero dizer que a firmeza, abre aspas, a firmeza deve ser uma característica marcante do povo de Deus, fecha aspas. A firmeza deve ser uma característica marcante do povo de Deus. E não é porque nós estamos firmes no sentido de que confiamos no taco. Nós somos os bons, não. Nós somos frágeis, nós temos, como eu já disse, dificuldades, mas nós estamos firmados no Senhor, e isto faz a diferença. Nós meditamos na sua palavra, e isto nos alegra, e nos momentos de dificuldades, quando todos podem dizer coisas contrárias, a palavra de Deus nos socorre, nos alimenta, e nos diz, eu cuido de você. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz a palavra do Senhor. E o apóstolo Pedro, quando escreveu a carta para um povo muito machucado, um povo disperso nos mais diversos lugares, sofrendo por causa do Evangelho, enfermos, passando necessidades, ele disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de vós. Então, é isto que nos fortalece. Não somos diferentes dos outros. Isto não quer dizer que quando vem uma tempestade e vem para a casa do vizinho que não é crente e não vem para a nossa também. Quando acontecem problemas no país, acontece para todos. Se um avião cair, podem ter certeza que se vier crente, o crente vai cair também. Ele não vai sair planeando e pousar, não. Cai o crente e o descrente. Caem todos. É para todos. Só que há uma diferença. Nós estamos firmados na rocha e nós confiamos na palavra de Deus, e por isso é que o salmista diz bem-aventurado, ou seja, feliz, porque apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, nós encontramos sempre o caminho da felicidade no Senhor, e isto está bem claro na sua palavra. É isto meus amados, eu devo concluir dizendo, porque faz-se necessário, eu tenho dito isso com frequência aqui, tudo isto, toda esta felicidade, bem-aventurança, toda esta confiança de que o que está na palavra de Deus se cumpre, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo parecer contrário, mas nós confiamos, continuamos firmes, confiantes que as coisas mudarão, porque a palavra de Deus nos garante isto. Tudo isso só se torna possível quando nós desenvolvemos o hábito da meditação constante na palavra de Deus. Todo mundo lembra do texto de Josué, não te mandei eu, né? Vai. Mas se nós olharmos antes, o Senhor diz assim, não cesse de meditar nas palavras do livro desta lei. É isto que traz toda
faz toda a diferença e nos faz confiantes de que vamos vencer as dificuldades. Então, nós precisamos desenvolver o hábito, se não temos isto, precisamos desenvolver o hábito da meditação constante na palavra de Deus, porque é através dela que o Senhor nos molda. A palavra de Deus tem essa capacidade de nos moldar. Então eu sempre digo, se você olha para mim, convive comigo, você vai ver que eu preciso mudar muitas coisas. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu percebo isto. Mas se você olha para mim e olha para o Walter de 10 anos atrás, você vai ver que houve muitas mudanças, porque a palavra de Deus vai nos mudando e vai nos moldando dia após dia. É o Senhor que nos molda por meio dela, nos ensina a escolher melhor nossas companhias, nos diz onde precisamos de correções e faz as correções devidas. Que nós nos lembremos disto, queridos, para que tenhamos este hábito saudável, porque o texto que nós lemos no princípio é muito claro. Ele inicia, no grego a palavra é makarion, que quer dizer felizes, é traduzido como bem-aventurado. Inicia com essa palavra. É claro que o texto foi escrito na época em hebraico, mas quando houve a tradução para o grego, ele se inicia com essa palavra, makarion, e é muito claro, feliz, bem-aventurado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, e é isto que faz toda a diferença, esse pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Depois que faz isso, todas as outras bênçãos que nós falamos aqui, a prosperidade, o sucesso, todas essas coisas ocorrem como corolário, como consequência de alguém que ama e medita na palavra do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de não ser negligentes na leitura, na meditação e, sobretudo, na prática, que isso seja uma prática e não algo que acontece esporadicamente nas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti que tenhas misericórdia de nós neste instante e nos ajude a colocar em prática a Tua palavra nas nossas vidas. Nos dê a graça, Senhor, de amar a Tua palavra, porque consta nela que ela é luz para o nosso caminho. E quando nós guardamos ela no nosso coração, como consta no Salmo 119, não pecamos contra Ti. Nos ajude, pois, a viver como nos mostra o salmista no Salmo 1, amando, meditando, para que assim possamos ter todas as consequências positivas nas nossas vidas. É a oração que fazemos no nome de Jesus.